Olá, boa tarde a todas e todos. Tem alguém aí? Ana Patrícia entrou agora, beleza. Rotina de estudos, concursos, Tamir. Nossa, primeiro momento já querem saber se a prova vai ser. Manda aqui o Diogo para estar junto com a gente. Olha, Diogo entrou. Tudo Tá bom, me Dani? ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. E você, me escuta? Tô te ouvindo. Deixa eu só ampliar aqui. Agora, tá me ouvindo melhor? Aumentei aqui o volume. Tô te ouvindo. Tá um pouco baixinho mesmo, mas tô te ouvindo. Você me escuta ou não? Escuto. Ah, tá. Agora melhorou. Ah, que bom. Deixa eu só responder algumas perguntas aqui. Primeiro, Nossa, o a pessoal já tá prova perguntando. vai ser adiada. É o nervoso dele. Gente, olha só. No momento, saiu uma nota informativa dizendo que tá tudo certo para ter a prova. Só que a gente sabe que isso pode mudar até no caso semana. Essa resposta é uma coisa que eu gostaria que tivesse solucionado, mas é uma coisa que em cada estado, né, tá tendo uma no caso proporção é diferente em relação à pandemia e são vidas, né? Então a gente desejaria, no caso, muito que isso fosse controlado, mas é uma coisa que depende de vontade, né? O que eu posso dizer, continuem estudando como a prova fosse dia 28. E se não for, vocês ganham tempo. Agora, só não deixem que esse fator deixem vocês assim, provavelmente vai ser um caso adiada, então deixa pra lá, porque esse é o fator, no caso, que é contra. E se vocês verem que em cima da hora tá faltando coisa ainda, é um fator que é desespero, né? Então, estudem. Estão perguntando se essa live vai ficar, no caso, gravada. Vai. Vou salvar no IGTV, né? Ou no vídeo depois. Enfim, eu sempre confundo esses nomes. Mas gravada que ela vai estar. Eu vou aprender depois, pegar no caso, tutorial, para ver certinho quais os nomes. Mas vai estar gravada, tá? Então, vamos lá. Ô, Dani, Gente, oi. se você me permite, em questão a prova ser adiada ou não, você falou bem a situação dos estados. E muita gente acaba comparando com as provas que já foram adiadas, né? A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal são provas nacionais ou até provas de polícias que são estaduais. Né? Uhum. No caso da Marinha, especialmente do RM2, né, no caso do temporário, as provas são pelos distritos. Então, não quer dizer que seja a mesma situação de todos os estados no país. A gente já sabe que não é. Infelizmente, não é uma situação, ou felizmente, não é uma situação única. São situações bem distintas. Então, pode acontecer de uma prova ser adiada, outra não, nenhuma ser adiada. Eu acho que você colocou bem de que tem que estar todo mundo pronto. O que a gente tem hoje é que a prova está mantida e até que surja uma segunda ordem, ela vai ser mantida. Então a preparação Uhum. continua como se estivesse acontecendo. O que eu costumo falar para os meus alunos é o seguinte: se for adiada, você vai ganhar mais um tempo de preparação, mas os seus concorrentes também. Então é Uhum. continuar na mesma batida que estava antes. Tá colocando aqui a maior dúvida é a questão da decisão da justiça no caso Pará, né? Assim, infelizmente devem ter vários estados aí com a sua decisão. Então, assim, quem vai tomar essa decisão e o seu ônus e no caso bônus é a própria Marinha. Por exemplo, teve provas que tiveram que pedir como a prova no caso, DEPEN, né? Ela estava marcada, ela só foi, no caso, adiada na semana, porque entrou o Ministério Público. Então, assim,
Infelizmente, a gente não tem como prever, mesmo com essas várias decisões. E é assim, quem bancar agora de fazer a prova tem o seu ônus e o seu bônus. Então, a gente não tem como responder, né? Eu queria muito falar assim, gente, é caô, é ceninha, é teatro naval. Só que eu iria estar passando uma informação, no caso, falsa, que não é a minha vontade disso. Eu não gosto desse espírito, tipo, eu acho que vai, eu acho que não vai. Porque tem gente começando o concurso, né? O primeiro concurso, não entende nada de marinha e pode se enfiar no que eu tô falando. Então, é uma posição muito, como eu posso falar, ruim que eu estou, né? Eu influencio pessoas, né? E tem pessoas que não têm contato com ninguém. Então, se eu tomar uma posição vai ou não vai, a pessoa se enfia nisso. Eu só queria que vocês entendessem isso, porque é uma posição muito ruim essa, né? Tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, vamos para nossa, no caso, live de hoje. A gente tem um convidado especial. Olha, Diogo. Ele é parceria aqui da gente. Gente, desculpa estar sambando assim, porque eu troquei de ter celular. Não sei mexer nele. E a minha bateria desse aqui tá acabando. Então, tô falando com vocês, segurando o meu iPad. Mas vai dar tudo certo. É prova de resistência, né? Botei até uma roupinha aqui de malhar pra... né, vai ficar no clima, né? Com tema de TAF, cabelo preso, né? Sem glamour, que é pra mostrar pra vocês que essa parte de corrida se soa, cabelo fica desgrenhado, mas a gente consegue os nossos objetivos. Então, Diogo... Ô, Dani, eu vou colocar o fone porque o seu áudio tá bem baixinho para mim. Deixa eu ver se eu consigo entender melhor. Agora melhorou o áudio? Então, pelo menos fica mais próximo. Continua baixo, mas pelo menos fica mais próximo. Até cheguei próxima aqui do Instagram. Não, tá ótimo. Assim eu legal? resolvo. Fica no estilo do fone aí, não tem problema não. Eu só fiz uma abertura aqui, né? O Diogo é o nosso parceiro. Ele já fez várias aprovações aí no ano passado. A gente está chamando ele de novo porque a gente quer várias aprovações esse ano também. Conto com ele e com no caso, que é Delta 3. E se a gente fosse ver, né? Todos 4 começam com, no caso, letra D, né? Acho que foi um encontro do universo, né? Então é isso, Diogo. Eu tô aqui, mas a palavra é sua. Obrigado, Dani. Obrigado primeiro por essa parceria, né? Desde o ano passado foi um marco na história da Delta 3, com certeza, essa parceria com a Safa Onça. E eu não sei se o Blasquez falou na outra oportunidade que a gente teve de conversar contigo aqui numa live, mas o grande start da Delta 3 é a parceria com a Safa Onça. A gente já vinha conversando sobre essa possibilidade e quando você conversou com o Blasquez, né, com o Diego Blasquez, a gente efetivamente colocou para frente o nosso projeto. Deixa eu tentar apresentar rapidamente aqui quem somos, né, o que é a Delta 3. Nós somos 3 professores de Educação Física, Diego Blasquez, Diego Páscoa e Diogo Ersen. Diogo sou eu. Nós 3 servimos a Marinha como temporário, servimos no Colégio Naval. Eu fiquei 3 anos lá, eles ficaram 8 anos. Eu saí da Marinha, fui servir a Aeronáutica, fiquei mais 3 anos na Aeronáutica. E durante todo o nosso tempo de serviço militar, a gente atuou na seção de Educação Física, ou no Departamento de Educação Física, e atuando diretamente com o teste físico, não só o teste físico anual, né, não só o teste físico do pessoal de carreira ou dos alunos do Colégio Naval, mas também testes físicos de ingresso. Então, a gente traz essa bagagem de experiência com relação ao TAF e coloca em prática efetivamente na preparação para os concursos a partir do ano passado. Como você falou, nós tivemos resultados assim excelentes, até acima do que nós tínhamos planejado, nós tínhamos preparado um índice de mais de 90% de aprovação no ano passado, não é para qualquer um, e eu não estou falando da gente, eu estou falando dos nossos alunos. A gente foi muito abençoado de trabalhar com pessoas que foram naquele período e são muito esforçadas, muito dedicadas.
Então os resultados acabaram aparecendo. Você está me ouvindo, Dani? Porque está com chiado aqui agora, não sei se é meu ou é seu. Não, Tá eu ouvindo tô te bem? ouvindo bem, tá tudo Ah, tranquilo. beleza, beleza, que bom. Não sei se você está acompanhando as perguntas, é porque senão eu vou me Tô, perder aqui. tô, Eu tô, vi, tô. eu vi que alguém perguntou sobre preparação em casa. Isso, eu tô anotando pra Ah, poder te beleza. falar. Beleza. Então deixa eu contar um pouquinho como é que a gente trabalhou ano passado e está trabalhando nesse início de ano, né? Até eu falei, alguns alunos já perguntaram sobre as possibilidades das provas serem adiadas ou não, e a nossa sugestão é manter o foco, manter a preparação. O treinamento e o estudo não podem parar em função de nem do adiamento efetivamente ou dos boatos. Especialmente, por enquanto é boato, não adiou. Mesmo que seja adiado, como foi o caso da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, a preparação continua. Não é para diminuir em função disso. A gente vem trabalhando de duas formas, Dani. Deixa eu ver o seu nome da pessoa, Dora Pérola Charmosa. Perguntou como se preparar em casa. É, existe sim um grande foco de preparação em casa por conta da necessidade do reforço muscular, principalmente de grandes grupamentos de estabilização da coluna, musculatura de membros inferiores, para quem sente alguma coisa de joelhos, por exemplo, a gente faz bastante coisa em casa. E também a corrida, né? A gente viveu um período ano passado e está retomando um período aí de um isolamento mais efetivo, mas a prática da atividade física ela vem se mostrando como um grande aliado nesse momento que a gente precisa não só espairecer a cabeça, né, mas também estimular o organismo a combater e estar pronto para combater essas intempéries que podem acontecer. A corrida em si na rua ela é muito benéfica e ela, junto com esses exercícios de complementação em casa, podem garantir sim uma preparação mais que perfeita ou até ótima para o concurso, né, para as provas. Diogo, eu só vou te pausar pelo seguinte: eu queria que você falasse nesse momento que ano passado a gente teve alunos, porque a gente é do Rio de Janeiro, né? Mas o Diogo, né, e a Delta 3 fez acompanhamentos de pessoas com outros estados. Aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, sobre como você acompanhou as pessoas de outros estados ou as pessoas mesmo que devido à pandemia não queria estar em tumulto. Você pode falar essa parte que eu acho que é importante, porque às vezes quem está em casa não quer ir para a academia, correr em qualquer lugar. Você pode falar no caso um pouquinho para gente? Claro, claro, Dan. Inclusive, já deixa anotada a pergunta da rotina estudos de concurso, que é bem interessante e bem importante sobre a natação. Mas sobre a corrida, a gente mora num grande centro, né, numa metrópole extremamente habitada. E mesmo aqui, a gente consegue espaços e horários em que o treinamento na rua ele acontece praticamente sozinho. Eu fui criado no Rio, sei das nossas peculiaridades com relação à segurança, mas existem lugares que você consegue treinar sem a presença de um grupo grande junto ali, né, sem muvuca, e ainda assim com segurança. Eu, às vezes, brinco que a gente está se propondo a preparar pessoas que querem ser militares, e essas pessoas que querem ser militares têm que acostumar a acordar com a alvorada. Treinar às 6, 6:30 da manhã, com certeza é bem mais tranquilo do que treinar 9 da manhã ou 6 da noite. E é um horário muito tranquilo para treinar, que o sol já apareceu e normalmente a rua é mais vazia. Então a corrida na rua não necessariamente precisa ser num lugar que fica mais cheio, como a lagoa, às vezes a orla, mas as ruas ao redor da nossa própria residência, num horário mais cedo assim, são bem tranquilas para treinar. A gente acompanhou sim à distância alguns alunos e a gente faz esse trabalho à distância também baseado em planilhas e baseado sempre na avaliação do estado atual do aluno. O aluno consegue fazer o mesmo teste ou bem parecido do que a gente faz nos simulados. A partir desse resultado, a gente planeja todo o período de treinamento dele e vai preparando as planilhas semanalmente. De acordo com a evolução dele, com a dedicação desse aluno,
A gente vai preparando, planilhando, adequando os treinamentos para evoluir. E de forma remota, né, à distância, assim, porque a planilha ele é toda direcionada e toda bem explicada do passo a passo do dia do treinamento dele. Todo dia ele é explicado passo a passo, desde o aquecimento até o final do treino e qual o objetivo desse treino. Além da planilha, tem todo o contato, né, basicamente via WhatsApp, que é de forma direta com a gente. Entendi. Só complementando um pouquinho, no ano passado, né, a gente fazia como, né, simulados, cada um na sua casa, no seu estado, enfim, e à noite a gente marcava um horário X e a equipe, né, falava quais os índices, né, não sei se eu estou falando certo os nomes, né, e aí colocava os seus pontos de ataque, né? E foi isso que a gente fez, várias pessoas aí, né? Claro, com a vontade, né? E a garra de todo mundo passar, tá? Só complementar aí. Diogo, eles querem saber como funciona o TAF. Vamos lá. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, porque eu espero não ser injusto, mas como exemplo, a gente teve aluno aprovado em Belém, em Brasília, no Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio. Então, assim, todos esses acompanharam e fizeram seu treinamento à distância. São pessoas que nós tivemos contato ou por chamada de vídeo, assim, nosso feedback após o simulado é sempre uma chamada de vídeo, ou contato pela planilha aí do WhatsApp. Deixa eu só cumprimentar o Cadu aqui, que ele está falando comigo. É um cara que eu não só adoro, como eu amo. Saudade demais do Cadu. O Cadu é colega de marinha, colega de profissão, professor de educação física, e serviu a marinha no Colégio Naval também. É o cara da canoagem, né? Não é pouco bom, não. Ele é muito bom. Desculpa, Dani. Vamos lá. Como é que funciona o TAF? Da marinha, sendo bem sincero, para quem está preparado, para quem treinou, para quem efetivamente está levando a sério e se preparou para fazer a prova, é muito simples. São duas provas. A de corrida, 2.400 metros, que as mulheres têm até 17 minutos para cumprir e os homens até 16 minutos, e a natação de 25 metros. Se eu falar errado, por favor, me corrijam. 1 minuto para as mulheres, 50 segundos para os homens. São duas provas, só essas duas. É uma distância maior do que o Exército e a Aeronáutica, por exemplo, cobram. Então, requer sim uma preparação. Mas o tempo, para quem está já com antecedência se preparando, é mais que suficiente. Ano passado, a gente teve experiência, por exemplo, de alunos que nos procuraram com 10 dias, 15 dias para fazer a prova, ou fazer às vezes a segunda chamada, e foi possível, com bastante dedicação, com bastante esforço, pessoas que superaram muito suas dores, mas é possível. O importante é estar preparado. Daniel não é só campanha seu não, Daniel é um amigo também, serviu comigo. Ah, é? Além de ser praticamente meu vizinho de criação. Ah, ó, que legal. Tá vendo como o mundo se entrelaça? Bom, vamos lá. Então, como se preparar em casa, como funciona o TAF. Querem saber o seguinte, qual é... Para poder fazer, no caso, os treinos, né? Você indica todos os dias, um horário específico, de 15 em 15 dias, alterna a natação com corrida. O que você aconselha aí? Como treinar? Primeiro, pelo amor de Deus, de 15 em 15 dias, não. Quem treina de 15 em 15 dias está fadado ao fracasso e colocando sua vida em risco. Não adianta você de 15 em 15 dias sair para fazer 2.400 se você nunca faz, achando que vai fazer nos 15, 16, 17 minutos e vai passar mal. Não é isso. O corpo não funciona assim. A gente tem que sim fazer uma progressão de treinamento e é importante, não é só fundamental para passar, não, é importante para a manutenção de saúde. Eu não estou falando nem de saúde, aquela saúde para a nossa vida inteira, não. Estou falando para não se colocar em risco nesse período de preparação para o TAF.
Não vai sair de 15 em 15 dias querendo correr que vai safar, que não é assim. Da mesma forma que tem que estudar todo dia, presta atenção que eu vou falar agora, cuidado. O treinamento é diário, sim. O treinamento é todo dia, sim. Porém, o descanso faz parte do treinamento. Então, mesmo quando o seu professor, o seu preparador físico, planeja um dia de descanso, ele faz parte do seu planejamento de treino. Então, é para cumprir. Então, a gente vai treinar, por exemplo, 4 dias na semana, 5 dias na semana. Tudo depende da necessidade do aluno e do nível que ele já está treinado. Tem gente que vai treinar 6 dias por semana e vai precisar só de um dia de descanso. Tem pessoas que vão treinar 3 vezes por semana. Isso a gente vai aumentando e adequando. Importante também é entender a rotina de cada aluno. Por isso que a gente faz as nossas planilhas de forma individual. A gente não tem uma planilha genérica que vai jogar para todos os alunos e ó, faça isso. Não. Cada aluno que nos procurar, a gente vai sentar, conversar, entender a sua rotina e planejar em cima entender a sua realidade atual, a sua rotina e planejar o treinamento em cima disso. Então tem alunos que vão treinar 3 vezes durante a semana, segunda, quarta e sexta, e vão treinar mais uma vez no final de semana. Tem alunos que vão treinar só 3 vezes durante a semana, por necessidade desse descanso, dessa recuperação para o organismo, para a gente manter um nível de treinamento que seja adequado para a necessidade da evolução dele. Então, sim, tem dia de descanso. O dia de descanso conta para o treinamento, é fundamental para o treinamento, faz parte do treinamento. Não adianta achar que vai sair caminhando e correndo todo dia que vai estar safando. Não. Às vezes o desgaste, a falta da recuperação desse desgaste vai estar prejudicando o treinamento desse indivíduo. Então, descanso faz parte. Não é para treinar só de 15 em 15 dias. Não é. E se alguém falar para você assim, eu treino só de 15 em 15 dias e vou passar, é porque ele já tem um preparo físico muito bom e ele faz outra atividade. É igual aquele candidato que fala assim, eu estudei 2 semanas e passei. Mas você já tinha uma base excelente, já vinha estudando há alguns anos e só se preparou mais efetivamente para essa prova agora. Mas é quem está falando que se treina de 10 dias, 15 dias, é porque já tem uma base. Às vezes o cara joga a bola 3 vezes por semana e fala que não treina. Treina, ele faz atividade. Ou ele vai pedalando para o trabalho todo dia. Eu não treino, não faço atividade, mas pedala. Já faz o seu treino, já faz a sua atividade. Então quem está sedentário, quem está totalmente parado, não faz nada além de subir no Uber e descer do Uber para ir para o trabalho ou para o estudo. Só faz isso. Tem que começar a treinar, desde já. Diogo, foi ótimo o que você falou, porque eu estou em vários grupos, né? E aí, às vezes, eu vou e falo e eu coloco o meu ponto de vista e até algumas pessoas acham que eu sou, no caso, grossa, né? Tem sempre um que fala assim, o meu amigo falou que não nada há anos. Olhou, nadou e passou, né? E aí eu falo assim, nossa, né? No caso, Highlander, né? E aí fala, não, mas ele me falou, não que treinou. Gente, eu peço, por favor, né? O Diogo ele vai falar como que é treinador, eu vou falar, né, como que é militar, na verdade, estou na reserva, mas não escutem o canto da sereia, pelo amor de Deus. Tem muito gachismo, tem muita gente que fala que é para no caso, iludir e te derrubar nessa. Todas as etapas da Marinha são importantes, ou de qualquer, no caso, prova, tá? Todas devem ter dadas atenção. Por exemplo, exame médico. É uma outra live que a gente vai ter. Isso reprova, né? Se você chegar e for mal na corrida ou natação, você pode ter a segunda chance. Só que é no máximo 1 semana. Então, assim, é um tempo que para você querer, no caso, aprender a nadar em 1 semana é praticamente impossível. Então, por favor, não escutem essas pessoas que meu amigo, meu irmão, eu vi, eu soube. Sem contos, tá? É realismo. Tem que treinar, tá? A natação, e o Diogo vai falar melhor do que eu, vocês vão estar no caso ambiente que pessoas vão estar no caso tensas, podem ser reprovadas na frente de vocês. Então, se vocês não dominam a natação ou a corrida, isso pode abalar, tá? Então, são fatores aí que, por favor, no caso, treinem, né? Eu não tô chegando e falando que, é só com a gente que vocês passam, né? O nosso conselho aqui
atentando vocês para essa necessidade e falando que nós, né, na verdade, o Diogo e no caso da 3, são profissionais que cuidam e sabem como é cuidar disso, tá? Então é mais ou menos isso aí que eu tô querendo apontar. E, Diogo, só pegando no caso gancho, eu vi uma pergunta sobre não exagerar, ou como no caso, como não exagerar nos treinamentos para não provocar lesão. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Claro, Dani, claro. Eu vou falar disso depois, então eu volto para falar um pouquinho da natação. A lesão, sim, por excesso, ela é muito comum. Existem casos até de fratura por estresse, que é uma fratura óssea, né, por excesso de atividade. Isso pode acontecer por alguns fatores. A gente não tem como determinar que é por isso ou por aquilo. Pode ser uma deficiência de cálcio, pode ser uma predisposição daquele organismo que não vai sustentar um treinamento mais intenso. Isso tudo faz parte. Pode ser o momento, alguns fatores de estresse também influenciam bastante. A primeira dica, e não é só vendendo o meu produto ou puxando a sardinha para o meu lado, é que a orientação de um profissional ela é fundamental. A gente não faz aqui os nossos treinamentos baseados no achismo ou só na experiência. A gente faz o nosso treinamento baseado na ciência. Os 3 são formados em educação física há pelo menos 15 anos. Eu vou falar pelo menos porque o Diego Páscoa ele é mais novinho. Mas eu tenho 15 anos de formado, 20 anos que eu comecei a estagiar na área, na educação física. São pelo menos 6 anos de militarismo atuando como professor de educação física, mais de 10 anos atuando no serviço público. Então a gente não faz no achismo ou no modismo. 2 de nós temos o mestrado defendido, tem um terceiro que está cursando o seu mestrado. A gente não está fazendo aqui nosso planejamento. O Diego está querendo parecer mais velho, mas ele é novinho. A gente não está aqui brincando de trabalhar ou de passar treinamento, né? A gente não é blogueiro. Isso é importante deixar claro. Faz parte da nossa rotina o estudo, principalmente em artigos mais recentes da área. A ciência ela é sempre nossa norteadora. Nosso azimuth é sempre baseado na ciência. Então, o excesso de treino, sim, pode causar lesões. Para ser sincero, Dani, eu acho que, sabendo a rotina de quem está estudando com afinco, com às vezes 6 horas, 8 horas por dia, 3, 4 dias de treinamento por semana são mais que suficiente. É uma planilha, não dá para eu dizer ideal, porque, claro, vai depender de cada indivíduo, mas é uma planilha muito boa para se preparar para uma prova do TAF. Isso considerando que a gente está começando o treinamento com uma certa antecedência. Pelo menos aí 2 meses, 45 dias, para quem já tem algum preparo físico. Para quem está completamente sedentário há alguns anos, às vezes está um pouco acima do peso, um tempo maior vai ser necessário. Além disso, um esforço maior também. A gente trabalhou com alunos que assim fugiram da curva, né? Foram pontos fora da curva que se dedicaram muito e foram aprovados assim, não é só ser aprovado, eles evoluíram num tempo muito acima da média. Isso requer sustentador, requer abrir mão de uma alimentação um pouco mais desregrada, digamos assim. Então, é importante fazer esse planejamento ou seguir esse planejamento com quem entenda, com quem realmente estude a preparação física. Tá. Sobre natação, são várias perguntas que tem aqui, né? Uma que você tinha lido, né? Eu só esqueci o nome, tá? Não anotei. Sobre treino de superiores, né? Se treinar superiores, né? Não tendo uma piscina, se isso pode substituir, vamos dizer assim. Em vez de nadar, eu treinar somente superiores. Não vai substituir. Simples assim, Dani. A primeira pergunta que eu faço quando
quando nos procuram na Delta 3, principalmente para o treinamento à distância, essa pessoa já sabe nadar. Por quê? Como eu falei, são só duas provas e provas relativamente simples, a corrida e a natação. A corrida é um movimento natural do ser humano. A gente aprendeu a andar, normalmente já aprende a andar se deslocando em velocidade porque a gente está buscando o reequilíbrio. Então, o correr ele faz parte da nossa formação enquanto bípede, né? A gente aprende a andar, aprende a correr. É um movimento mais natural. Mesmo quem está parado há muito tempo, em algum momento da vida, nem que seja para correr atrás de um ônibus, para correr atrás de... na brincadeira, na infância, em algum momento na vida correu. É algo que a gente faz naturalmente. Claro que existem correções mecânicas, técnica, período de treinamento, isso tudo é diferente, mas o correr é natural. A gente faz. Independente se é atleta treinado, se está sedentário ou não. A natação é diferente. A natação você tem que conhecer essa técnica. E quem nunca nadou tem que aprender. Não adianta achar que chega lá na piscina na hora, vai mergulhar, nadar os 25 metros e pronto. Não é cobrada uma técnica específica. Não pode nadar cachorrinho no dia. Não é cobrada uma técnica específica. Mas tem que saber nadar. Tem que ter entrado numa piscina algumas vezes, tem que se preparar para fazer essa prova. Então não adianta treinar membros superiores, o cara achar que vai ficar fortão, que vai fazer a braçada do Michael Phelps e que vai atravessar a piscina assim. Não funciona dessa forma. E para ser bem sincero, claro que cada nadador, cada estilo, cada distância tem suas peculiaridades. Mas para ser bem sincero, a pernada para essas provas ela é até mais importante do que a braçada. E eu estou falando isso só porque são pessoas que não são atletas. Claro que se eu pegar um atleta de natação, a braçada dele é tão intensa quanto, ou às vezes até mais. Mas na média, no normal, a pernada é mais forte do que a braçada. Então não adianta achar que vai treinar membro superior em casa que vai melhorar a natação dele. Não é tão simples. Não é assim que funciona. Natação é importante entrar numa piscina, entrar num rio, entrar num mar mais calmo e nadar. Tem que fazer isso. Não tem jeito, não tem como fugir. Principalmente quem não sabe. Quem não sabe nadar e vai fazer a prova daqui a 2, 3 meses, já tinha que ter entrado anteontem na escolinha de natação. Não tem jeito. Foi ótimo que você falou, porque a aluna, vamos dizer assim, ela colocou que não tinha onde te treinar, né? E você colocou aqui. Se não tem piscina, tente um rio, tente um rio que dê para entrar, no caso claro, né? Ou no caso mar, né? Ou talvez veja com a academia próxima, se fizer um pacote, pagar aulas, enfim. Isso é importante, né? Esse treino. E, mais uma vez, né? Não é chegar e se jogar nessas águas sem acompanhamento, no caso nenhum, Exatamente. né? Se você não tem um professor, tipo, natação em tal lugar, é somente em infantil, vamos supor, né? Mas o que te interessa é a piscina, né? Então, você pode fazer um acompanhamento, né, com a Delta 3, e aí eles vão te explicar como vocês podem fazer. O importante é ter, no caso, a piscina. Não tem uma piscina olímpica, mas fazendo 5 voltas acaba no caso, percurso. Eu acho que esse treino tem como ser feito, não tem? Tem, claro. Se, mesmo que o aluno não tenha acesso, de repente, à piscina de 25 ou de 50 metros, a piscina que ele tiver acesso já vai fazer com que ele aprender a nadar e treinar também a natação. Claro que o ideal seria fazer um teste, quem sabe um simulado, numa piscina que se aproxime ou que seja idêntica à da prova. Nem sempre é possível. O importante é saber nadar e saber o que vai fazer no dia da prova. Já emendando, talvez eu vou acabar pulando algumas perguntas, Dani, mas é porque é bem relacionada. A prova de natação ela acontece em piscinas de 25 ou 50 metros. Pode acontecer, e normalmente o edital prevê essa possibilidade, em piscinas de outros tamanhos, mas não é comum. No Rio, por exemplo, normalmente acontece no Cefam, no sentido de... A piscina do Cefam tem 50 por 25, no sentido de 25 metros. Então é só mergulhar ou sair de dentro da água e atravessar os 25. Não vai ter que bater e voltar, vai ser só atravessar. Se for feito na piscina de 50 metros, ele vai nadar até os 25, os fiscais vão estar marcando lá a distância e vai parar nos 25 e sair da piscina.
O normal, o mais comum, o que normalmente acontece, não estou falando que é exclusivamente assim, mas o que normalmente acontece é nadar 25 metros. Atravessa de uma borda para outra, fechou a prova. Ótimo. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Tem uma pergunta assim, se acha que 4 meses de natação dá para conseguir êxito? Dá, só que não dá para eu ter certeza, porque eu não sei, por exemplo, se essa pessoa ela tem medo de piscina. Tem pessoas que têm traumas da infância e têm medo, então vai precisar de um trabalho mais técnico, psicológico, de entrar na água com calma, de aprender a soltar o ar dentro da água. Tudo depende. Se é uma pessoa que já tem alguma base, 4 meses vai ser mais que o suficiente. Mas se é uma pessoa que tem alguma outra dificuldade, talvez não. O importante, Dani, é começar agora. A natação não tem como adiar. Ah, vou esperar passar na prova teórica para começar o meu treinamento. Desculpa, tá errado. Começa agora, nem que sejam 2 dias por semana. Nem que seja. Procura a piscina mais próxima da sua casa, que você vai perder menos tempo deslocando, ou próximo do trabalho. Não vai depender de tanto tempo para deslocar, para ir e voltar para aula, e vai. Tem que começar logo. Principalmente quem não sabe nadar ou quem não faz natação lá desde os seus 5 anos de idade. Importante. É diferente. A mecânica é diferente da corrida. Outra coisa, o Diego já, no caso, perguntou, mas como fica no caso gravada, as pessoas, de repente, não acessam, né? Ou só escutam, né? A Carla quer saber o seguinte, se ela pode pular, no caso, pela borda da piscina, ou se ela tem a necessidade de sair dos blocos de pulo, né? Sim. É possível fazer das duas formas. Pela pergunta, até das 3 formas. Você pode sair da borda. Normalmente sai da borda porque é o que é mais treinado. Você pode sair de dentro da água, você pode sair do bloco se a piscina apresentar os blocos ali. É uma opção do candidato. Agora, da mesma forma da mecânica do nado, treinar a saída para a natação também é importante. Tem pessoas que não se adaptam a mergulhar, a sair de cima do bloco ou da borda. Tem pessoas que só conseguem sair de dentro. E isso com o preparador, com o professor, vai sendo analisado, avaliado e vai treinar em cima dessa técnica. Eu treinei a aluna recentemente, prova de marinha, prova de carreira, que ela não saía de cima da borda, ela só saía de dentro. Então a gente foi treinando técnicas para ela ganhar velocidade, ganhar força nos membros inferiores para sair de dentro da água e ganhar um deslocamento maior. Foi sempre focado nisso. A gente tinha um período pequeno, eu não ia me preocupar em ensiná-la a sair de cima do bloco. Pelo contrário, se ela já sabia sair de dentro, a gente focou nisso para ela fazer o tempo da prova. O foco vai ser sempre a aprovação. Eu só saio de dentro, gente. Então, só... eu acho que eu fico com pânico de, assim, em casa, brincando até, né? Sim. Ou não valendo, né? Mas quando é no valendo, tá, filha? De dentro. Porque aí eu já sei que tô dentro, dou aquele empurrão, é só nadar. Aí é braço, perna e vamos na perna. É importante saber a sua realidade, né, Dani? O que você sabe fazer e você segue aquilo. E também, gente, é isso que você falou, né? A gente tem que ter uma coisa chamada segurança. Existe uma questão aí que você foi bem na prova, se destacou, né? A gente sabe que qualquer etapa a gente pode ser, no caso, eliminado. Então, essa sensação de cobrança aí, eu tenho que passar, ela que existe. Se tem uma pessoa tão calma e concentrada, eu dou parabéns aqui já na live, né? Eu sou longe de chegar a ser essa pessoa. Então, faça o que você sempre faz, né? Por isso que é importante vocês fazerem, no caso agora, né? Aí o Diogo ele vai estar falando. Se você usa no caso caso tênis, né? Não vai ter a ideia de comprar na semana um tênis super power que é capaz de você dar 500 passadas em 1 segundo, porque você vai machucar seu pé e na hora de fazer no caso prova, você vai mal. Então, adota um tênis seu, né, e vai com ele da agora até esse final, né?
Se você usa um óculos X, né? Ele incomoda, não incomoda, como que é? Você mantém ele. Se tá ruim, você troca, né? Não é porque seu amigo falou que, nossa, esse óculos aqui é super sensacional, dá pra ver o outro lado da borda, ele ajuda, faz